A paz do Senhor para você que está assistindo esse vídeo. Meu nome é Samela Pacheco e hoje eu vim conversar com vocês sobre algo muito lindo. O tema desse vídeo é intimidade com Deus. Eu realmente posso ter isso? Eu realmente posso conhecer Jesus? Eu realmente posso ser amiga dele? Algumas pessoas têm me procurado para perguntar acerca desse tema. E a primeira coisa que eu quero começar a falar nesse vídeo é que eu preciso que você desconstrua da tua mente que para ser amigo de Deus você precisa ser perfeito. Lembre-se que quando Jesus convida os seus 12 discípulos, Judas o traiu, Pedro negou, Tomé desacreditou, e a lista vai crescendo em questão de imperfeições. Então, se você acha que você primeiro precisa se tornar perfeito, você primeiro precisa deixar um monte de coisa para depois ser amigo de Deus, você está muito enganado. Jesus precisa que você, antes mesmo de conseguir largar tudo, se aproxime dele e ele vai se aperfeiçoar em você para te fazer suportar e ter forças de abandonar o que for preciso por amor a ele. Então eu não quero que você assista esse vídeo pensando assim, a Samela é perfeita. Então eu vou lá assistir a Samela me ensinando a ser perfeita para ser amigo de Deus. Não. Eu não quero te ensinar a ser perfeita porque eu não sou e não teria como te ensinar isso. Mas eu quero te ensinar que existe um Deus tão maravilhoso, esperando para ser nosso amigo. Eu quero te contar sobre as minhas experiências, então eu quero te dizer que esse vídeo aqui não é uma regra. Não significa que tudo que eu vou passar pra vocês é como vocês precisam fazer pra se aproximar de Deus, mas eu quero contar pra vocês como foi a minha experiência. Primeiro eu quero dar dicas pra vocês e eu quero te fazer uma pergunta. Por que você quer ser amigo de Deus? Algumas pessoas vão dizer, porque eu tenho medo de ir pro inferno. Eu quero dizer pra você, não queira ser amigo de Deus porque você tem medo do inferno. Porque ninguém pode se aproximar de ninguém por interesse ou por medo. Nós devemos nos aproximar por amor. Então, se o teu objetivo é ser amigo dele, porque você o ama tanto, a ponto de querer conhecer mais dele, você está no caminho certo. Será que você quer isso porque você quer conhecer mais dele? Se for, você está no lugar certo. Porque conhecer mais de Deus não é apenas ler sobre ele, pegar a Bíblia e ler sobre ele. A Bíblia é a nossa base em tudo. Mas quem nos auxilia nas Escrituras é o Espírito Santo. Sem ele a gente não consegue ter nem entendimento do que está escrito ali na Palavra de Deus. E eu anotei algumas coisas aqui. Eu entendo que quando a gente decide ser amigo de Deus, a gente decide ser alguém com quem ele pode contar. Quando o diabo vai na presença de Deus para dizer sobre Jó e falar que se Deus tirasse tudo dele, tocasse no que ele tinha, Jó o abandonaria. Quando Deus diz, eu deixo você tocar, é como se Deus estivesse dizendo, ei, você não está entendendo. Eu vou deixar você tocar, porque eu sei que eu posso contar com Jó. Jó é meu amigo, eu confio nele. E eu sei que ele vai continuar comigo, independente do que ele perca. Ser amigo de Deus é ser alguém que... É ser alguém que Deus olha do céu e diz assim, eu sei que você está comigo não pelo que eu te dou. Você está comigo não pelos milagres. Você está comigo não porque você quer porque você quer alcançar alguma coisa. Mas você está comigo porque eu sou tudo o que você mais quer. Isso é ser amigo de Deus. Eu anotei sobre algumas dicas de como criar a intimidade com Deus. Gente, parece um tabu, parece uma coisa absurda. Nossa, ser amigo de Deus? Deus é um cara lá no céu, tão distante de mim. Um cara que tem um conjunto de regras, um manual de coisas pra eu seguir. E de repente esse cara tão distante quer ser meu amigo? Como é que eu vou ser amigo desse cara? É porque a gente tem uma ideia de que Deus é apenas um cara no céu com um conjunto de regras que ele deixou pra gente seguir. Mas ele deixa bem claro que nós não somos mais os servos dele. Ele quer nos chamar de amigos. Servo é alguém que nós delegamos uma função e ele faz aquilo dali e depois vai embora e não precisa se ter relacionamento com o servo. Mas amigo não. Amigo faz as coisas para agradar o outro amigo e ainda tem relacionamento. O que Deus está dizendo é, eu não deixei só um manual de regras para você seguir, para depois largar você no mundo sozinho. Eu deixei as regras e eu quero que você cumpra com amor. E depois que você estiver cumprindo e quando você estiver envolvido nisso, eu não vou abandonar você. Você cumpre, mas você tem colo.
Você cumpre regras, mas nós queremos relacionamento. O Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo dizem, eu quero relacionamento com você. E então eu vou dar algumas dicas para você sobre como eu comecei a conversar com Deus, a entender que Deus não é um ser distante, uma pessoa, é um ser de perto que quer andar e caminhar de mãos dadas comigo todos os dias. Eu anotei aqui, você precisa estabelecer algum horário que você algum lugar que você esteja a sós. Eu gosto de orar, eu gosto de conversar com meu pai quando moramos eu e meu marido aqui, e o King, né, que é o meu cachorro. Não sei se dá pra ver ele aí, dá pra ver? Ele tá deitado ali no chão. Nós moramos nós três. E meu marido trabalha, né? Então nesses horários que ele tá no trabalho são os horários que eu gosto de conversar com Deus. Porque intimidade é intimidade. Eu vou dar um exemplo. Você que tem esposo, você não vai viver a sua intimidade na frente de outras pessoas. Você vive a sua intimidade no seu a sós com o seu marido. É a mesma coisa, Deus. Ele precisa desse momento, você e ele. Segunda coisa, monte um ambiente, sabe? Prepare um lugar. Depois que você estiver sozinha, pegue a sua Bíblia, pegue um caderno, uma caneta, ligue o louvor e comece a conversar com Deus. Samela, mas como que eu faço isso? Eu tô tão distante dele. A primeira coisa que nos aproxima desse Deus é a nossa confissão. A primeira coisa que a gente faz para se aproximar é revelar quem a gente é. É dizer, Senhor, me perdoa. Porque a Bíblia vai dizer que o nosso pecado, ele faz separação entre nós e Deus. E nós estamos tentando nos aproximar. E para isso a gente precisa se arrepender. O primeiro passo para começar um nível de intimidade com Deus é reconhecer os seus erros e as suas falhas. Nesse momento que você reconhece, esse momento que você conversa com Ele, tenha perto de você uma garrafinha de água. Pode parecer bobo, mas só de você ter que levantar de onde você está para ir na cozinha pegar água, é um momento que você perdeu alguma coisa que Deus poderia falar com você. Então prepare o teu ambiente, caneta, papel, Bíblia, porque Ele vai falar com você e você vai querer anotar isso. Ligue um louvor que faça você se aproximar, sabe? O louvor que eu gosto muito de escutar quando eu não tenho muito, assim, uma regra de louvores. Eu só ouço esse louvor para orar, porque isso vira religiosidade. Eu gosto de inovar com Deus. Mas um louvor que eu gosto muito de ouvir quando eu vou orar é um louvor que chama Intimidade. É um louvor do Antônio Cirilo, que a Nívia Soares regravou. E esse louvor tem uma parte que diz: Jesus, eu quero tanto você, pegar as suas sandálias e esconder para você não sair, porque eu quero estar perto de ti e te abraçar. E quando eu vou escutando isso, eu vou entendendo o grau de intimidade que o Senhor quer ter conosco. É intimidade de pai e filho. Olha que coisa linda, eu quero pegar as suas sandálias e esconder para o Senhor não sair daqui. Isso é intimidade. Isso é o que você vai adquirir nesses dias quando você começar a separar esse tempo para conversar com Deus. Tenta estabelecer um horário. Samela, é difícil. Eu sou casada, eu trabalho, eu tenho filhos, a vida é muito corrida. Mas tente estabelecer aquele horário que você costuma geralmente estar sozinha ou geralmente está menos atarefada. Porque quando a gente estabelece horários, a gente estabelece compromisso. E às vezes quando a gente não estabelece, a gente sempre diz assim: mais tarde eu faço, mais tarde eu faço, mais tarde eu faço. E nunca dá certo. É igual a academia. Quando eu comecei a fazer academia, eu ia assim: o horário que eu for eu vou. Na hora que der pra ir eu vou. Mas eu passei a entender que quando eu estabelecia um horário pra eu ir, eu me organizava o dia inteiro pra naquele horário eu estar livre pra ir pra academia. Então a gente precisa fazer isso com Deus. Nós precisamos estabelecer compromisso. Deus não é o nosso último item da lista de prioridades. Deus é o nosso topo, a nossa base. Então nós precisamos estabelecer compromisso para isso. Então tente estabelecer horário. Outra coisa, respeite o seu tempo. Como assim, Samela? Respeite o tempo da intimidade. Não dá para forçar a intimidade. Intimidade flui. Quando a gente começa a conversar com quem a gente não conhece no primeiro dia, o nosso nível de intimidade é 1. Quando a gente vai pro segundo dia, o nosso nível de intimidade é outro. E não dá pra se ter uma intimidade de anos em um dia. Ninguém conhece ninguém de uma hora pra outra, assim, em horas. Então respeite o teu tempo de intimidade.
Não fique desesperada porque talvez você ainda não teve aquela experiência que você queria. Não compare a tua intimidade com a intimidade de outras pessoas para que você não se frustre. Respeite o teu tempo. Converse com Deus e vá respeitando isso. Nos primeiros dias que eu comecei a orar, eu vou falar sobre minha experiência, como eu decidi começar essa conversa com Deus. Nos primeiros dias foram muito difíceis. Na primeira semana, assim, nos primeiros 3, 4 dias, orar era muito difícil. Conversar com Deus era complicado. Parecia que tinha uma barreira. Porque realmente existe essa barreira. A barreira de não conhecer. É a mesma coisa quando a gente vai tentar puxar assunto com alguém que a gente não conhece na rua. É estranho, há uma barreira. Mas com o passar do tempo, com o passar da conversa, com o passar dos momentos juntos, nós vamos passando a ficar mais leves na presença daquela pessoa. E tudo flui muito melhor. Então não se cobre porque no primeiro dia, ai Sam, Deus não deve querer falar comigo, porque no primeiro dia estava muito difícil. Eu orava 5 minutos, daqui a pouco eu já estava distraído com outra coisa. Daqui a pouco eu estava pensando nas minhas dívidas, daqui a pouco eu estava distraído. Tente respeitar o teu momento e o teu tempo. Mas não desista. Não desista porque você teve dificuldades. Não desista, porque desistir vai impedir você de chegar ao nível que você quer. Persista em conversar com Ele. Eu te garanto que vai valer muito a pena. Eu anotei uma coisinha aqui que eu resolvi frisar e comentar sobre monte e jejum. Samela, monte e jejum me fazem ter intimidade com Deus? Gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Monte e jejum é super válido. Eu sou adepta demais ao jejum. Eu quase não vou ao monte. Porque o meu entendimento é o seguinte, não é que eu anule o monte, que não seja bom na vida do cristão subir o monte para orar. Mas Deus, através da pessoa de Jesus, só subia ao monte para ficar a sós. Lá ele podia sair do meio da multidão e conversar sozinho com o pai dele. Então qual era o objetivo de subir ao monte? Estar a sós, para ter intimidade. E eu tenho esses meus momentos a sós com Deus aqui dentro da minha sala com o meu pai. Então assim, se algum grupo de amigos me chamar para ir, eu vou, tudo bem. Mas eu prefiro orar aqui na minha sala. Mas é porque você não quer subir monte, é porque você não quer fazer sacrifício. Não, é porque o meu Deus me ensinou que é melhor obedecer do que sacrificar. Que não adianta eu subir montes e montes mais altos se a minha vida não estiver condizendo com o que Deus pediu para eu viver. Então é melhor eu obedecer do que eu sacrificar. E eu gosto de comparar o monte e jejum. Se Deus tivesse que escolher entre você subir um monte, fazer jejum, ou você separar um pouco do teu tempo para Ele, eu diria... E me perdoe se você não achar isso, mas eu diria que ele pediria o teu tempo. Porque é a mesma coisa um pai e um filho. O pai passa o dia inteiro se sacrificando pelo filho, trabalhando, comprando coisas, comprando comida, comprando roupa. Mas se ele não passa um pouco do tempo dele com o filho, de nada vale todo o sacrifício. Porque o filho precisa se sentir amado, querido e abraçado. E talvez na nossa geração falte isso. A galera quer fazer muito, a galera quer se sacrificar muito, mas a galera não quer conversar com o pai. E Deus está nos cobrando, passe tempo comigo. Converse comigo. Eu quero ser teu amigo. E então passe mais tempo com Deus, preze por isso. Se no horário que você marcou um monte, é um horário que você sabe que você está a sós e você pode conversar sozinho com Deus na sua casa, preze por esse tempo, ofereça tempo para Ele. Mas se você acha que para você oferecer tempo você só consegue se você for um monte, porque aqui, antes de subir, o barulho é muito, você não consegue se concentrar, ou há muita gente ao seu redor, suba ao monte para passar tempo com Deus. Mas ofereça o teu tempo, porque o teu tempo é o que há de mais precioso. Outra dica, converse fora de hora. Você vai ter um horário estabelecido para conversar com Deus, mas tente conversar com Ele fora daquele horário. Sabe o que é isso? É você estar lavando a tua louça e o teu louvor tá ligado e você dizer, ah Senhor, tô aqui lavando a louça, tava com uma saudade de falar contigo. É você subir dentro do ônibus e quando você entrar e sentar, você dizer, ai Senhor, eu sei que o Senhor tá aqui comigo também, tava com uma saudade de falar contigo. Porque não pode ser uma relação monótona. Você não tem um relacionamento escondido com Deus que você só vai falar com Ele naquele horário, se você não pode falar outro horário. Não. Deus é um cara que está contigo o tempo todo, então você pode conversar com Ele todos os momentos. Agora, depois que eu dei todas essas dicas, eu quero falar para vocês como eu comecei o meu relacionamento com Deus. Bom, eu descobri um livro, esse livro aqui.
O nome do livro é Bom Dia, Espírito Santo. Quem escreveu foi o Benny Hinn. E tem uma coisa escrita aqui: a busca por um relacionamento profundo com o pai e o filho. E eu comecei a ler esse livro. E eu indico ele pra você. Porque esse livro ele vai falar sobre as experiências que Benny Hinn teve com o Espírito Santo. E vai falar sobre como o Espírito Santo não é um cara distante, mas um cara muito íntimo, um cara que quer ser muito nosso amigo. E desculpa estar chamando ele de cara. Eu acho que quando a gente fica muito íntimo, a gente fica meio... Deixa eu me perdoe, sem vergonha. Desculpa, Senhor. Mas ele é o nosso amigo e ele é uma pessoa. Você pode senti-lo, você pode abraçá-lo, você pode ouvi-lo chorar. Ele pode te consolar. E você também pode sentir as dores dele, porque ele é uma pessoa que quer se comunicar com você. Uma das coisas que me marcaram nesse livro foi o Benny dizendo que depois que ele encontrou essa pessoa chamada Espírito Santo e começou a passar tempo com ele, um dia um amigo foi buscá-lo para ir a um culto, se eu não me engano. E ele estava no quarto falando com Deus, foi uma coisa tão boa que ele passava horas naquele quarto conversando com o Espírito Santo. E no dia que o amigo dele chegou para buscá-lo, ele saiu de dentro do quarto e quando ele veio correndo para entrar no carro, o Benny Hinn vai dizer que o amigo dele começa a chorar e chorar e chorar e chorar. E ele pergunta: por que você tá chorando, cara? Ele diz: cara, o Espírito Santo tá aqui. Isso me fez entender que eu queria isso pra minha vida. Eu queria carregar o Espírito Santo comigo, aonde eu fosse. Ele disse que uma época da vida dele, ele escutava o Espírito Santo de Deus chorando pelas vidas que estavam se perdendo. E ele chorou por meses, junto com o Espírito Santo, pelas vidas que estavam se perdendo. Sabe por que Deus quer amigos? Porque Ele está cansado de uma galera que apenas compartilha os seus próprios sonhos com Ele. Está na hora de uma galera se reunir e dizer: Senhor, eu já contei o bastante os meus sonhos para o Senhor, mas agora eu quero que o Senhor revele os seus sonhos para mim. Os seus segredos ao meu coração. Eu já compartilhei as minhas vontades e os meus segredos mais íntimos, mas agora eu me disponibilizo para ser tua amiga e escutar os teus segredos mais íntimos do teu coração. Então a primeira coisa que me fez e me levou a isso, a querer conversar com Deus e ser amiga dele, foi esse livro. E esse livro foi me direcionando a conversar com o Espírito Santo, e o Espírito Santo foi me direcionando a palavra de Deus, a Bíblia. Eu fui começando a amar a Bíblia, a amar o conhecimento do Espírito Santo de Deus. Mas a segunda coisa que me fez ser amiga de Deus, paz com vocês, foi uma decepção. Eu tive uma decepção amorosa que me machucou muito e eu fiquei muito mal naquela época. E o único lugar em que eu conseguia reunir forças era quando eu entrava no meu quarto, fechava a minha porta e me jogava no chão para chorar e dizer: Espírito Santo, eu não quero ficar sozinha no meio dessa aflição. E ele entrava no meu quarto, ele me abraçava. E ele dizia: vai passar, eu tô te curando. E Deus me curou naquele quarto, nos meus momentos de intimidade com Ele. Então, às vezes, Deus usa da nossa dor para nos aproximar dEle. Porque Ele sabe que, às vezes, se nós estivermos muito bem, a gente nunca vai se achegar. Mas, às vezes, Ele coloca algumas coisas na nossa vida para que nós possamos ouvir a voz dEle. Oséias 2,14 vai dizer: eis que eu atrairei ao deserto e falarei ao seu coração. Aproveita se você estiver machucado, sabe por quê? Teu coração está quebrado, não tá? Mas a Bíblia vai dizer que um coração quebrado, Deus não rejeita. Então aproveita que está doendo, aproveita que está quebrantado, aproveita que está machucado, para se lançar aos pés dele e ser curado. Bom, eu espero que Deus tenha falado com você. Não é muito difícil. Não há nada de tão absurdo para se fazer. Você não precisa ser perfeito. Você precisa apenas de um coração disposto a conhecer e ouvir a voz desse Deus. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo com alguém que está começando agora, talvez um novo convertido, ou talvez alguém que tenha vontade de servir esse Deus, mas diga: eu preciso deixar muita coisa antes de servir. Eles vão entender que eles não precisam deixar nada. O Espírito Santo, quando entrar na vida deles, vai os ajudar a deixar tudo o que for necessário. Deus abençoe a tua vida. Amo vocês. Orem por mim, eu estarei orando por vocês. Um beijo no coração.